O que adianta você encontrar uma boa pauta se na hora de desenvolver a sua notícia você não tem clareza nem coesão do texto? A função do jornalista é passar informação. E se você não passa informação pela dificuldade do seu texto, você não cumpriu a missão jornalística. Existe uma instrutora norte-americana que ela chama uh, Merle Perman. E ela trabalhou para o New York Times e ela é instrutora de jornalismo. E ela faz um primeiro exercício com os alunos nos Estados Unidos, onde ela mostra um texto, uma reportagem a respeito de uma queda de um avião. Nessa queda do avião, aí, nesse texto, aparecem duas palavras, uma é fuselagem e a outra é escora, que ela diz que a maioria dos alunos não entende do que se trata. Para mim, fuselagem era um termo bastante conhecido. Escora eu posso até imaginar que possa ser, que é do verbo escorar. Eu fui procurar no dicionário e existe uma peça que se chama escora que é utilizada no avião. Não sei qual é o nome disso em inglês. Mas o curioso é que ela diz assim que essas duas palavras são utilizadas em várias matérias durante o último ano, foi uma coisa assim, 500 vezes. Ou seja, é uma palavra muito comum. Se comunicadores ou pessoas mais gabaritadas, que têm uma instrução para entender essas palavras, não conseguem entender, ela questiona como é que ficaria isso para um público mais simples, um público mais humilde que não conseguiria captar a importância dessas palavras. E ela diz assim que o mais importante é que você tem que pensar que aquele que está lendo a sua matéria pode ter várias interpretações. Por isso que a clareza do texto é fundamental, como vocês vão ver agora. Esse é um exercício proposto pela Faculdade de Jornalismo, e ele pede para que você analise essa frase que parece muito simples, mas que pode trazer diversas interpretações. O avô fala para o neto: "Eu não comi o bolo de chocolate da vovó." Segundo Sean Hall, que é um especialista em semiótica, existe mais de uma interpretação. E aí vai minha pergunta: de quantos modos vocês conseguem perceber que essa frase tão simples pode ser interpretada? Por isso é tão importante conseguir contextualizar a sua produção textual. Você precisa ter um contexto, por isso você tem que cuidar muito bem das frases que você vai utilizar para que haja uma boa compreensão daquilo que você quer falar. Esse é um curso de texto para o Enem, de como fazer uma boa redação para o Enem. Embora seja específico para essa área, ele traz alguns ensinamentos muito importantes quando se fala em clareza textual, que a gente pode aproveitar aqui para o texto jornalístico. E no vídeo que eu vou falar para vocês agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a clareza do texto, tá? Valtinho, mas o que você quer dizer com essa clareza do texto? Meu texto é claro, como é que eu faço para ser claro? Cara, para a gente conseguir entender isso, eu vou precisar fazer um pouquinho de uma análise histórica. Tenta me acompanhar, tá? Vamos imaginar que no começo da humanidade, lá no processo, primeira parte do processo de comunicação da humanidade, o ser humano inventou a comunicação através da fala, ou seja, criou símbolos para que as pessoas conversassem. Me parece óbvio que você deve estar compreendendo que a fala é uma comunicação de proximidade, ou seja, com pessoas que estavam próximas àquela época. Tudo bem? Beleza. Depois de um decorrer do tempo, nós tivemos um momento que foi o momento da escrita, e a escrita se transformou em uma comunicação que se poderia ser utilizada a longo prazo e por mais tempo, ou seja, era um documento. Eu queria mandar uma carta para alguém, eu mando essa carta para alguém, então ela está distante. Qual é a diferença de uma para outra, da fala para a escrita? Quando eu estou conversando com alguém, essa pessoa compreende o meu contexto. Tudo bem? Se eu estiver conversando com um amigo, eu só olho para o amigo e ele já me entendeu. Tudo bem? Beleza? Eu tenho esse processo de maior proximidade. Quando eu estou escrevendo para alguém, a pessoa não conhece esse contexto. Então, o que eu faço? Eu escrevo para o indivíduo inserindo esse contexto. Basicamente é isso. É muito fácil cair na armadilha de criar uma frase que traga ambiguidade, principalmente se palavras têm duplo significado.
Por exemplo, as ações lhe trouxeram grande fortuna. As ações são atitudes ou você fez uma aplicação financeira? Procurava balas perto da sua casa. Você procurava projéteis para dar um tiro ou guloseimas? É necessário reconstruir a frase a fim de que o vocábulo em questão alcance o entendimento desejado. Então, se são ações de banco, eu posso escrever: o dinheiro que aplicou em ações na Bolsa de Valores trouxe grande fortuna. Se é no caso de projéteis, eu posso escrever a frase: procurava uma loja perto de sua casa que vendesse balas para sua aula de tiro. Agora o exercício é com vocês. Pense numa frase de como corrigir essa ambiguidade. Por exemplo, o professor enjoado saiu da sala rapidamente. Encontrei Marcos e a namorada na rua. Informei-lhe que a sua irmã estava chegando do exterior. O juiz declarou ter julgado o réu errado. Os dois exercícios a seguir são exercícios de vestibular, que também falam dessa clareza de texto. Quando você está escrevendo um texto, muitos de vocês fazem isso. Vocês pegam o quê? Você pega esse textinho seu, a fala, e coloca no texto sem a contextualização. Para um texto ser claro, ele precisa disso. Ele precisa de uma contextualização. Mas como é que eu faço isso, Valtinho? Primeiro, entenda, texto é reunião de frases. Uma por vez. Olha para mim. Uma por vez. Esse próximo vídeo é de um professor que tem uma simplicidade, um jeito de falar que me agradou muito. Ele é simples, mas ele é muito preciso nas sugestões que ele dá. E eu concordo e assino embaixo nas sugestões, como reler o texto e algumas outras coisas que vocês vão ver agora. Sobre a clareza e como construir um texto claro, a primeira dica que eu dou é: tenha tempo para o seu texto, escreva o seu texto e após escrever o seu texto, releia. É importante que você tenha tempo para reler o seu texto, porque apenas após a releitura, após a escrita, após o descanso visual e a releitura desse texto, é que você vai poder determinar aí quais são suas principais dificuldades, quais são os principais defeitos do texto, sejam eles sintáticos, coesivos. É assim que você constrói um bom texto, e desenvolve e consegue retirar aí os defeitos desse material. Logo depois que você produzir sua redação, eu quero que você busque evitar períodos longos. Nessa releitura do seu texto, ou mesmo quando você está escrevendo, tente optar pelos períodos mais curtos, mais objetivos, certo? Um período de uma linha, no máximo 2 linhas, onde o leitor, ele vai conseguir entender aquela mensagem, aquela ideia de maneira muito clara. Por fim, a gente tem aí a usar a ordem direta. A partir do momento que você está escrevendo textos, tente usar uma ordem direta de ação. Sujeito, verbo, complemento. Evite estruturas muito complexas e que você não domina. Tente fazer a linguagem mais simples possível para que você possa ter um texto agradável para o seu leitor. Escolha o vocabulário mais preciso. Não esteja atento a um vocabulário que você não sabe utilizar. Busque um vocabulário que você tem conhecimento, que ele funciona exatamente para a sua causa. O texto não necessita de vocabulários espetaculosos, de palavras que ninguém conhece. Use exatamente o vocabulário que o seu leitor pede, que ele entenda a informação completa e, é claro, buscando sempre variar esse vocabulário de acordo com as possibilidades, mas sempre tentando tornar o mais simples possível o texto e mais direto possível. A pontuação também faz parte integrante
de produzir um texto com a qualidade de clareza. Períodos curtos, pontos exclamativos sem excesso, interrogações, evite parênteses, certo? Use vírgulas com atenção, saiba pontuar o seu texto. Na medida que você pontua o seu texto, você dá ritmo a ele e o seu leitor compreende as diferentes pausas, sejam elas dramáticas ou intencionais, as diferentes respirações e consegue absorver as ideias de maneira muito mais agradável. Por favor, evite ambiguidades. Ambiguidades são aí um grande problema nos textos de hoje. Muitas vezes, na pressa de escrever, quando você não dá tempo para desenvolver o seu texto e você não tem prática para escrever esse texto, você acaba deixando no seu texto aberturas infelizes e ambiguidades que dão um duplo sentido para a sua produção textual, muitas vezes fugindo das suas ideias. Por fim, a minha melhor dica é foque nas ideias principais. Você não precisa ter um texto e tentar abraçar aí o mundo com as pernas. Tente sempre se concentrar em poucas ideias e debatê-las bem. Você não precisa falar um monte de coisas. Fale apenas o que você sabe falar, mas desenvolva bem esses temas, justifique esses temas, de maneira que o seu leitor saia contente com o que ele leu. Às vezes existe a clareza no texto, mas o repórter ou o jornalista não consegue falar o texto corretamente porque encontra algum obstáculo, isso aí. Lá do Parque da Cidade, que os feiras de um pé de manga, o rapaz foi subir para tirar manga, morreu elequetruca. Como é o nome? Elecotrutado. Com as informações que a gente tem, de acordo com uma nota da Light, que é a concessionária de energia do Rio de Janeiro, 17 subestações foram desligadas, pelo menos 600 mil pessoas, clientes, ficaram sem energia em várias regiões do Rio de Janeiro, como Bangu, Campo Grande, Guaratiba, Mérida e Jaguarepaguá. Jaraquapaguá. Então, vamos seguir aqui com as informações. Nós temos tanto casos de dengue quanto do Zika vírus e também do chikungunya.